Olá, meus irmãos, paz do Senhor, como vocês vão? Tô falando baixo porque tem gente no monte, acho que vai ter culto hoje. Ou se já teve, as irmãs estão aqui ainda. Mas o que me trouxe aqui hoje, que eu creio que não é em vão, que não será em vão, para honra e glória do nome do Senhor, que o chamado, e hoje eu venho fazer, hoje de manhã, eu acordei até mais cedo hoje e eu estava refletindo e meditando o chamado de Jeremias. Jeremias, a palavra vai dizer que ele, desde o ventre de sua mãe, ele já era um escolhido. A palavra vai dizer no livro de Jeremias 1, 5 ou 9, a palavra vai dizer, o contexto da palavra vai dizer que antes que te formasse, te conheci, antes, e antes que saísse do ventre da sua mãe, eu te consagrei a profeta. E Jeremias, ele foi escolhido para um povo rebelde, um povo de duro coração, um povo rebelde. É para este que ele foi escolhido, é para este que ele foi enviado. Glória a Deus, glória a Deus. E Jeremias, percebe-se que na palavra, percebe-se que Jeremias, ele era um homem melancólico, ele era um homem sensível. É por isso que tem a lamentações de Jeremias. Jeremias era um homem triste. Ele lamentava pelo povo, ele intercedia pelo aquele povo rebelde, de duro coração, e ele chorava, ele lamentava, ele intercedia, ele clamava a Deus por aquele povo. Glória a Deus. Vamos ver outro exemplo aqui na palavra, com a parte 2, para o vídeo não ficar muito grande. Continuando na parte 2, eu estou gravando por etapa, porque senão não dá para gravar. Vamos falar agora de Moisés, que é muito conhecido, Moisés, né? E lá em Êxodo 3, do 9 ao 12, Deus vai falar com Moisés, numa sarça ardente que não se queimava. E Deus levanta Moisés como libertador de Israel, que por anos clamava a Deus por um libertador. E Moisés, ele foi escolhido, foi esse escolhido, para libertar aquele povo da escravidão. E Moisés, ele era um homem humilde, e ele tinha intimidade com Deus. Estou aqui nesse cantinho, mas tá dando para ver. Intimidade com Deus. Moisés era manso, paciente. E um detalhe muito importante, muito importante, que eu percebo, que Moisés, ele tinha uma insegurança na sua fala, na comunicação. E isso foi um desafio para Moisés, isso foi um desafio para ele. Mas mesmo assim, ele confiou em Deus, ele ouviu o chamado de Deus. Deus vai dizer para ele: vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Terceira parte, outro exemplo de chamado. Hoje eu vim falar de chamado. Parte 3.
Na parte 3, hoje, que eu estava meditando sobre Gideão, está lá em Juízes 1:6, o chamado de Gideão. E a Bíblia vai dizer que Gideão era o mais pobre. Ele era o mais pobre e o menor da família de Manassés. E o que eu aprendo com essa palavra, é que Gideão, ele era um homem que ele tinha aquele defeito. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Então ele tinha aquele defeito com ele de ele se diminuía, talvez ele se sentia inferior, incapaz e talvez falta de confiança. Mas mesmo em meio a esse defeito que ele tinha de se diminuir, de se achar incapaz, ele ouviu o chamado de Deus. Glória a Deus. Ele ouviu o chamado de Deus. Não duvide do que Deus tem para a sua vida. Se Deus tem te chamado para evangelizar, se Deus tem chamado você para alguma obra que você sabe o que é, não duvide, ouça e confia em Deus. Porque não basta só ficar ouvindo Deus chamar e ficar lamentando: eu não posso, eu não sei, será? A palavra de Deus diz, como falou aqui, quando ele falou com Moisés: a minha boca será a tua boca. Moisés, ele tinha essa dificuldade na fala, mas ele foi. Gideão se sentia diminuído, mas ele foi. Ele se achava incapaz, pequeno, inferior, menor, mas ele foi. Porque quem capacita é Deus. É Deus. Vale a pena. Vale a pena. Gideão, ele escolheu a obedecer pela sua humildade. Quer dizer, Deus, ele escolheu Gideão pela sua humildade, pela sua disposição. Ele tinha disposição, apesar dele se sentir menor, esse defeito que ele tinha de se sentir inferior, mas ele tinha disposição em obedecer. Disposição em obedecer. Mesmo se sentindo incapaz, ele foi. E vamos finalizar com a quarta parte, porque o vídeo estende muito e não dá para gravar. Vamos finalizar agora com Davi. Também estava refletindo, meditando sobre Davi. 1 Samuel 16. A palavra vai dizer que Deus, ele vai enviar o profeta Samuel à casa de Jessé. E na casa de Jessé, o profeta Samuel, ele foi enviado para ungir o futuro rei de Israel. Porque Saul, ele havia sido rejeitado por Deus por desobedecer. Saul, ele havia desobedecido a Deus, porque ele não cumpriu o mandamento que Deus tinha ordenado. Então Deus precisava de um novo rei que iria substituir Saul. E na casa de Jessé havia 8 filhos, e o mais novo era Davi. E Deus havia dito para Samuel que na casa de Jessé, entre os 8 filhos, ali estava o futuro rei. E entre os outros filhos de Jessé, Davi era o mais novo. Ele era o mais novo. E, por incrível que pareça, olha como Deus, ele revela, como Deus, ele mostra. Quando o Samuel vai chegar na casa de Jessé, passando-se os 7 filhos, ele vai acabando, não é esse. E ele vai olhar e fala assim: está faltando mais um. Porque Deus já havia dito para Samuel assim: Samuel, Deus, ele não vê como homem.
Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o quê? Ele vê só o exterior, não vê o coração. Então, ele perguntou, está faltando mais um, porque não é nenhum desses. Aí lembraram de Davi, José falou, sim, Davi, o mais moço, ele está lá no pasto com as ovelhas. E quando Davi entra, glória a Deus, é esse o escolhido. É esse. Os outros 7 eram homens fortes, valentes, soldados, mas quem foi escolhido foi quem? Foi Davi. Vamos finalizar com a quinta parte. Eu venho trazer hoje, com essa simples mensagem, com esses exemplos que eu venho trazer aqui, o que é teu ninguém tira. O que é teu está separado para você. O que Deus tem para você não é para A e B fazer, é para você fazer. O que Deus colocou na sua mão é porque Ele confiou em você. E Deus vai capacitar você. Você vê que Moisés, ele viu a capacidade. Moisés tinha dificuldade na fala, mas Deus escolheu. É você, Moisés, que vai libertar o meu povo das garras de Faraó. Deus olhou para Gideão e Gideão se diminuía, se achava incapaz, mas Deus olhou para Gideão, não, Gideão, é você, Gideão. É você, Gideão, vai nessa tua força. É você. E Davi não era soldado, não era forte como seus irmãos, era simples pastor de ovelha. E Davi passou a ser conhecido porque ele derrubou os gigantes que todo mundo temia, ninguém conseguia destruir aquele gigante. E Davi, com uma simples pedrinha, matou aquele gigante, destruiu aquele gigante. E a partir daí a fama de Davi começou a percorrer naquela cidade. E Davi passou a ser conhecido. Então Deus, ele escolhe, ele capacita aquelas pessoas que muitas vezes é que se acham incapazes. É esse que Deus escolhe. É esse que Deus vai escolher. Então eu venho trazer essa mensagem simples. Creio que não é em vão, eu não ia nem mais falar, porque tem gente aqui no monte, não tem onde ficar, mas eu achei esse cantinho para ficar, para trazer essa mensagem. E a palavra de Deus diz que Deus, ele escolhe as coisas mais loucas deste mundo, as mais desprezadas deste mundo, para confundir, saiba, para mostrar que quem faz é Ele é Deus, Ele é quem faz, amém? E vamos finalizar aqui. A palavra diz em 1 Coríntios, olha aqui, que está escrito aqui, 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 1, 27 e 28. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas inóbeis do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. É assim que Deus age. É assim que Deus age. Essa palavra de hoje eu creio que não é em vão. Deus, ele capacita. Deus, ele escolhe aquelas que se acham incapazes, que justas são essas. E se essa mensagem tocou o seu coração, creia que é Deus falando com você. Não é em vão. Deus, ele te escolheu. E Deus quer ver em você frutos. Deus quer ver em você ação. Porque é pela fé
Nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Ah, mas eu não posso. Ah, mas ali é muito difícil, ali não dá. Como eu? Não. Apenas ouça e obedeça. Ouça e obedeça, como esses homens que se achavam capazes. Eles ouviram e obedeceram. Esse é o segredo, porque o que é teu, ninguém tira. O que é teu, ninguém pode fazer por você. Se Deus colocou na tua mão, Ele vai te capacitar. Amém? Graça e paz. Fui.